Então, pessoal, entre a fase aguda e crônica, ela pode levar até 30 anos, tá bom? Então ela pode ficar com um paciente assim, passou a fase aguda. Ela pode ficar de 10 a 30 anos com um paciente assintomático e depois vir a desenvolver a fase crônica, tá bom? Então as fases crônicas, pessoal, na média aparece 15 anos depois da infecção aguda, tá bom? Então, em 50% dos casos, o paciente vai desenvolver ou a forma cardíaca ou a forma digestiva, tá bom? De 30 a 50% vão desenvolver a forma cardíaca e de 10 a 50% vão evoluir para a forma digestiva. A gente pode ver aqui do lado o mega esôfago, pessoal, como fica o exame de imagem, o esôfago do paciente, como fica dilatado, e o megacólon, e olha o intestino desse paciente. Olha o tamanho do intestino desse paciente, tá bom? Isso é sintoma de Chagas, beleza, pessoal? Então 50% evolui para o megacólon ou megaesôfago, tá bom? E 50%, pessoal, evolui para a forma indeterminada, tá bom? Na verdade, dos outros 50%, 2% pode evoluir para forma indeterminada e 50% pode evoluir para a forma a cardíaca digestiva ao mesmo tempo, mista. Então ele é bem cruel com o paciente, pessoal. Às vezes o paciente fica a vida inteira com a fazer por um bom tempo sintomático e de repente ele morre, vai fazer exame nele, biópsia, e ele estava com chagas, tá bom? Porque ele já teve a fase aguda lá anteriormente na vida dele. Beleza, pessoal? Então ela pode ter esse tipo de evolução na fase crônica, pessoal. E como que eu faço o diagnóstico dos pacientes com chagas? O primeiro diagnóstico, pessoal, é o sinal de Romanin ou chagoma de inoculação, pessoal. Pensando que o paciente pode tomar, ele pode ter uma picada na cara e ter o sinal de Romanin e também o chagoma de inoculação na pele de alguma outra região do corpo, tá bom? Então o sinal de Romanin forma porque a porta de entrada do protozoário é o olho do paciente. Então acaba que ele começa a inchar daquele jeitinho que fica nas crianças que eu mostrei para vocês, tá bom? Então é a combinação de sinal de Romanin e chagoma de inoculação com sinais e sintomas e também na fase crônica, eletrocardiograma e exames de imagem, pessoal, para a gente conseguir ver megacólon, megaesôfago, tá bom? Então a raio-x, tomografia e ressonância funcionam no exame clínico. Só que o exame clínico, ele não traz resposta nenhuma. Resposta nenhuma não, mas o única resposta confirmada, ele pode te indicar. Mas o único que faz o exame confirmatório mesmo são os exames laboratoriais, pessoal. E quais são os exames? Primeiro, exame de sangue, tá bom? Então pode ser gota fresco, ou o exame é fresco, né? Ou a gota espessa, pessoal. A gota espessa é mais indicada porque ela usa maior volume de sangue na mesma área, tá bom? Então, dentre esses dois, a gota espessa é mais indicada. Também temos o esfregaço sanguíneo colorado pelo guinça, que a gente consegue ver a morfologia do parasita, qual fase que ele está certinho, tá bom? Temos também a hemocultura, que é pegar o sangue do paciente e fazer uma cultura daquele sangue para cultivar o Trypanosoma cruzi. Temos também o xenodiagnóstico, pessoal. A hemocultura e o xenodiagnóstico eles são muito bons para análise, viu? Eles dão uma positividade bem alta. O xenodiagnóstico chega a atingir 100% de positividade em fase aguda, tá bom? Só que o problema é que esses dois testes demoram cerca de 30 dias para ficar prontos. Então isso acaba limitando esses dois testes, tá bom? O xenodiagnóstico, pessoal, é eu pegar o parasita de alguma espécie e colocar num cobaia para ver se o cobaia vai desenvolver a doença ou não, tá bom? Então eu pego uma gota de sangue, deixo ela secar e depois deixo ela coagular, espero aquele coágulo concentrar, pego aquele coágulo e faço ou hemocultura daquele coágulo, ou eu posso pegar aquele coágulo e fazer um xeno de implantar, pegar aquele coágulo e injetar em outro animal no laboratório. E aquele animal vai desenvolver a doença, tá bom? Então esse é o xenodiagnóstico, quando eu injeto no animal, e hemocultura é quando eu cultivo faço uma cultura celular daquele coágulo, tá bom? Também daí temos exames que são os mais usados hoje, pessoal. São os exames sorológicos, tá bom? Que daí a gente identifica os anticorpos IgM quando está na fase aguda e o IgG quando está na fase crônica, tá bom? Como eu expliquei para vocês na aula de biotecnologia ontem, tá bom? E quais exames que eu posso usar para fazer os testes sorológicos? Eu posso usar o exame de ELISA e o exame e a reação de hemaglutinação, pessoal. O exame de ELISA eu consigo ver eu busco o anticorpo específico da doença, seja o IgM ou o IgG, tá bom? E a reação de hemoglutinação, eu pego uma gota do sangue e pingo uma gotinha em cima, como se fosse fazendo um teste de sangue, tá bom? E aí, se o sangue coagular, ele deu positivo. Coloca o reagente, né? Se o sangue não coagular, é negativo, o paciente não está com chagas, beleza? Então é um teste bem rápido e é um teste bem muito bom, cerca de 90% de positividade, beleza, pessoal?
Mas o melhor exame de todo mundo ainda é o PCR, tá bom? Então o PCR ele consegue identificar um único protozoário dentro do corpo. Por quê? Ele consegue pegar esse DNA desse protozoário e amplificar ele. Então ele é o melhor exame, pessoal. É o exame de PCR, tá bom? Então nós temos os exames clínicos e o exame laboratorial que é confirmatório. Então a gente só confirma a doença depois de fazer o exame laboratorial, pessoal. E como que eu trato? Eu trato usando o comprimido, usando o medicamento Nifurtimox e o mesonidazol, pessoal. O Nifurtimox ele age produzindo radicais, fazendo acumular radicais livres dentro do protozoário, tá bom? Então ele acaba inibindo as proteínas, as enzimas antioxidantes do parasita e começa a acumular muito espécie reativa de oxigênio no interior do parasita, tá bom? Então, só que o problema desses dois medicamentos, pessoal, é que eles duram muito tempo o tratamento deles, tá bom? E tem muitos efeitos colaterais. Então, o Nifurtimox eu tomo ele via oral, de 8 a 12 miligramas quilogramas dia, tá bom? Até 90 dias. Então, esse medicamento é para forma sanguínea e tecidual do protozoário, tá bom? Então, ele, devido a 90 dias de uso do medicamento, o paciente tem alta chance de apresentar o efeito colateral do medicamento, tá bom? Então, no caso do Nifurtimox, você pode ter anorexia, náusea, vômitos e reação alérgica, tá bom? Reações alérgicas. E o benzonidazol, pessoal, a gente ainda não sabe como que ele age direito, tá bom? Mas ele parece inibir a síntese de RNA e proteína do protozoário. E ele é um medicamento voltado para a forma sanguínea do protozoário, pessoal. A gente usa ele na dose de 5 a 8 miligramas quilogramas dia, tá bom? E por até 60 dias, beleza? Então também, pelo tempo, também tem chance de causar efeitos colaterais, pessoal. Como anorexia, cefaleia, dermatopatia, gastralgia, insônia, náusea, perda de peso, polineuropatia e vômitos, tá bom? Então esses são os dois medicamentos usados no tratamento da doença de Chagas. E são os dois únicos medicamentos, pessoal. Eles não são tão efetivos assim e eles causam muitos efeitos colaterais, tá bom? Só que são os mais indicados. Assim que o paciente dá como positivo, ele já começa a ter o tratamento de maneira mais imediata possível para matar o protozoário o mais rápido possível, tá bom? Então na epidemiologia, pessoal, tudo que está em vermelho no mapa aqui, ó, é área endêmica para a doença de Chagas, ou seja, a gente já sabe quantos casos vão ter por ano dessa doença, tá bom? Nesses lugares. Então a doença de Chagas é endêmica nessas regiões em vermelho no mapa, tá bom? Ou seja, grande parte do Brasil, pessoal. Por isso, esse interesse da gente. Então nós temos o ciclo epidemiológico da doença, tá bom? O ciclo epidemiológico é como que ele consegue manter a cadeia da doença intacta. Então, o chupânceo ele vive no mato, que é o chupânceo barbeiro. Então ele pode picar os reservatórios, que é, por exemplo, o gambazinho ou o tatu, tá bom? E se a gente chegar próximo da área de mata, ele começa a invadir a área domiciliar, tá bom? Então na área domiciliar ele pode passar para o cachorro via reservatório, e dele passa para o homem. Então o inseto dorme dentro da casa do homem. Então ele acaba que ele pega a doença na área rural, na área silvestre e acaba levando para a área domiciliar, tá bom? Então consegue sustentar a doença e consegue sempre ter um reservatório selvagem para a doença, tá bom? Então como que a gente faz as medidas de controle da doença, pessoal? Então a gente impede as transmissões vetorial, transfusional, vertical, oral e acidental, tá bom? Para eu impedir as transmissões vetorial, eu tenho que combater os insetos, tá bom? Com o uso de inseticidas e telinhas. Aquelas telinhas anti-inseto, tá bom? Transfusional, controle de banco de sangue, pessoal. Então, hoje em dia é muito raro, mas o controle de banco de sangue é toda bolsa de sangue que chegue, é feito teste antígeno de corpo para o Chagas, tá bom? Vertical, evitar a contaminação no feto, pessoal. Então, tem que fazer o pré-natal para evitar a contaminação vertical, tá bom? Oral, a higiene alimentar, então você verificar a cana antes de moer ela, ou pasteurizar o açaí, tá bom? E acidental é o paciente, o manipulador no laboratório usar o EPI de uma maneira certa para evitar a contaminação do manipulador, tá bom? Então, é assim que a gente toma as medidas de controle para evitar pegar a doença, tá bom? Quebrando essas cadeias de transmissão. Então, muito obrigado, pessoal. Desculpe o vídeo estar cortado.